Milionário se disfarça de mendigo para escapar de um golpe e acaba sendo acolhido por uma pobre garota. O que ele faz a seguir muda tudo. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Milionário se escondia sob trapos sujos em um beco da zona sul de São Paulo, seus olhos atentos observando o mundo que um dia lhe pertenceu. Ninguém reconheceria em Danilo Almeida Cardoso, agora apenas Danilo, o antigo CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. A chuva fina castigava São Paulo naquela tarde cinzenta. Júlia Ribeiro, 28 anos, cabelo castanho claro, corria apressada pelo beco, tentando proteger tanto seu currículo quanto sua marmita de plástico. Essa entrevista é minha última esperança, murmurava para si mesma, acelerando o passo. Não posso me Ai! O salto do seu único sapato social escorregou nas folhas molhadas. Em um instante, Júlia se viu no chão, sua marmita voando pelos ares, espalhando arroz e frango pelo asfalto úmido. Ótimo, simplesmente ótimo, lamentou, tentando recolher o arroz grão por grão. É o terceiro sapato que estrago este mês. O universo claramente quer que eu ande descalça. Você se machucou? Júlia quase caiu sentada novamente de susto. Meu Deus, você sempre aparece assim do nada? Precisa de um sininho ou algo do tipo? As palavras saíram antes que pudesse contê-las, fazendo-a corar de vergonha pela grosseria. Detrás de uma pilha de caixas, no canto do beco, havia surgido um homem, claramente em situação de rua, mas com olhos que não combinavam com suas roupas surradas. Eram atentos, inteligentes. Para sua surpresa, ele riu. Um riso genuíno que iluminou seu rosto. Desculpe pelo susto, habilidade adquirida recentemente. Aparecer do nada. Acho que estou bem, respondeu Júlia constrangida. Só perdi meu almoço, minha dignidade e, provavelmente, meu emprego futuro. Tudo de uma vez. Ele se aproximou e pegou a marmita caída, entregando-a com um leve sorriso. Ainda sobrou um pouco. Júlia hesitou antes de pegá-la. Você mora aqui? O homem olhou ao redor antes de responder. Por enquanto, sim. Mas é temporário. Estou entre dois caminhos. Caminhos? Entre quem eu fui e quem serei. Júlia o encarou surpresa. Que tipo de morador de rua falava daquela maneira? Foi então que notou o ferimento no pé dele, um corte feio e ainda sangrando. Você está machucado, deixa eu ajudar. Sem pensar, Júlia abriu sua mochila, tirou um lenço, um pequeno frasco de álcool e esparadrapo. Vai arder um pouco, avisou. Durante o curativo improvisado, ela tentou parecer profissional, mas o frasco de álcool escorregou de suas mãos, derramando metade do conteúdo na calça de Danilo. Desculpe, enfermeira desastre ao seu serviço, riu nervosa. Se sobrevivermos a esse curativo, sobreviveremos a qualquer coisa. Já enfrentei coisas piores, ele disse, mas seu rosto se contorceu quando o álcool tocou sua pele. Ela terminou o curativo e estava prestes a se levantar quando seu estômago roncou alto. Perfeito, resmungou. Perdi meu almoço, estou atrasada e agora estou recebendo ajuda de alguém em situação pior que a minha. Tenho um pacote de pão. Quer um pouco? Ela olhou para ele surpresa, depois para o pacote que ele segurava e soltou um suspiro resignado. Só se tiver manteiga. Sinto desapontá-la, mas está fora do cardápio hoje. Ele sorriu. Minutos depois, estavam sentados na calçada, compartilhando o pão. Júlia olhou para seu relógio e percebeu que já estava muito atrasada.
Bem, já era. Sem emprego, sem almoço e agora estou perdendo tempo com um homem misterioso que tem olhos bonitos. Você acha meus olhos bonitos? Júlia corou e desviou o olhar. Qual é o seu nome? Ela perguntou, mudando de assunto. Danilo. E o seu? Júlia. Bonito nome. É bem comum, na verdade. Não o nome. A pessoa. Júlia sentiu seu rosto esquentar ainda mais, pega de surpresa pelo elogio inesperado. Obrigada. Acho. Ela se levantou, sacudiu a roupa e pegou o seu currículo amassado. Boa sorte, Danilo. Boa sorte, Júlia. Cuidado com as poças d'água. Júlia se afastou, mas ao virar a esquina, tropeçou em uma rachadura na calçada e quase caiu novamente. Recuperou o equilíbrio com um giro dramático. Olhou para trás para ver se Danilo tinha testemunhado mais esse momento de graciosidade suprema e suspirou aliviada ao perceber que não. Ou pelo menos era o que ela pensava, sem notar o sorriso discreto dele ao observá-la se afastar. Aquela noite, Júlia sonhou com o estranho do beco. No sonho, ele usava um terno elegante e a convidava para dançar. Ela, naturalmente, pisava em seus pés e derrubava ponche em sua camisa branca. O que Júlia não imaginava é que, muito em breve, a realidade se provaria mais estranha que seus sonhos mais malucos e que seu desastre ambulante de vida estava prestes a colidir com um segredo grande demais para caber em um beco. Rejeitada, novamente, Júlia suspirou, olhando para a tela do celular, onde mais um e-mail automático agradecia seu interesse na vaga. Fazia quase um mês desde o encontro no beco e sua vida continuava o caos de sempre. A cada manhã, no caminho para entregar comida pelo aplicativo, ela passava pelo mesmo beco. E lá estava Danilo, sempre com um sorriso e uma frase que parecia saída de um livro de filosofia, não de alguém em situação de rua. Uma tarde, enquanto esperava para retirar mais um pedido, seu telefone tocou. Era o hospital. Senhorita Ribeiro, sua avó teve uma piora. Precisamos que venha assinar alguns documentos. O mundo de Júlia parou. Sua avó era tudo o que ela tinha. Com o coração apertado, cancelou as entregas e correu para o hospital. Depois de assinar papéis, conversar com médicos e gastar o pouco dinheiro que tinha com mais remédios, ela voltou para casa exausta. A chuva, que antes era fina, agora caía pesada. Júlia caminhou cabisbaixa, sem guarda-chuva, deixando a água misturar-se às suas lágrimas. Foi quando passou pelo beco e viu Danilo, tremendo, tentando se proteger debaixo de um pedaço de lona. Algo dentro dela se quebrou. Ei! Chamou. Tá difícil aí, né? Já vi dias melhores. Ele respondeu, forçando um sorriso através dos tremores. Júlia se aproximou e notou que o curativo que havia feito estava sujo e o ferimento parecia pior. Isso não tá com uma cara boa. Vai passar. Uma ideia louca passou pela cabeça de Júlia, uma ideia que qualquer pessoa sensata descartaria imediatamente. Olha, eu tenho um quartinho nos fundos do meu apartamento. Não é nada demais, mas tem um teto e água quente. Você quer ficar lá essa noite? Só até a chuva passar. Danilo a encarou surpreso. Você nem me conhece. Sei que não é sensato, mas todo mundo merece uma noite seca, não é? Só uma noite, acrescentou, como se tentasse convencer a si mesma. Obrigado. Eu aceito. Quando Júlia abriu a porta de seu apartamento, um sutiã pendurado no abajur da sala a fez correr na frente para retirá-lo, tropeçando no tapete no processo. Bem-vindo ao meu... castelo, disse, escondendo a peça íntima atrás das costas. Ignore a bagunça, o cheiro de lasanha queimada do mês passado e... basicamente tudo que seus olhos puderem ver. Danilo entrou com respeito, como se estivesse em um museu,
não em um apartamento de 45 metros quadrados, com tinta descascando. Ele parou diante de uma fotografia emoldurada, uma senhora sorridente de cabelos grisalhos abraçada a Júlia. Sua mãe? Minha avó? Dona Cecília? Está no hospital? Teve um AVC há 3 meses. Eu cuido dela. Algo passou pelos olhos de Danilo. Uma dor distante. Ela tem seu sorriso. Enquanto mostrava o minúsculo quarto de hóspedes, Júlia bateu a testa na porta entreaberta. E esse é o quarto. Aparentemente também é onde guardo minhas concussões. É perfeito, disse ele, observando o espaço simples com genuína gratidão. O banheiro é no fim do corredor. Tem toalhas limpas no armário. Você pode tomar um banho quente, mas cuidado com o chuveiro. Ele tem 2 modos, Ártico e Inferno. Nada entre os dois. Quando Danilo entrou no banheiro, Júlia correu freneticamente pelo apartamento, chutando roupas sujas para debaixo do sofá, empilhando louça na pia e tentando fazer o lugar parecer habitável. Ótimo momento para convidar um estranho, Júlia, murmurou para si mesma. A faxineira claramente tirou o século de folga. Mais tarde, enquanto dividiam uma sopa instantânea que Júlia conseguiu preparar sem incendiar a cozinha, um feito notável, ela observou as mãos de Danilo. Estavam calejadas, mas os dedos eram longos, elegantes, segurando a colher com uma certa finesse. Não era o que ela esperava de alguém que vivia nas ruas. Então, você não parece alguém que sempre esteve, você sabe, nas ruas, completou ele. Não, não sempre. A vida tem seus altos e baixos. Eu estava em um alto, subi demais, quebrei a cara na queda, o usual. Você fala como um professor de literatura, não como um mendigo? Ele sorriu sem ressentimento. As circunstâncias mudam, Júlia. As pessoas nem sempre. No meio da noite, Júlia foi até a cozinha beber água e encontrou Danilo também acordado. O susto a fez engasgar e derramar água no próprio pijama de ursinhos. Isso é água, juro, explicou desnecessariamente, apontando para a mancha. Não tenho problemas de... você sabe. A explicação só tornava tudo mais constrangedor e ela finalmente desistiu com um gemido. Por favor, finja que não existo nos próximos 5 minutos. Ursinhos é interessante escolha de moda noturna, comentou ele com um brilho divertido nos olhos. Presente da minha avó, tá? É adorável. Minha avó, isso também. Mas estava falando de você. Júlia sentiu aquele calor familiar, subindo pelo pescoço novamente. Enquanto Júlia finalmente conseguia dormir, sonhando com sua próxima entrevista de emprego, onde inexplicavelmente aparecia só de pijama de ursinhos, não percebia que havia convidado para sua casa muito mais que um simples morador de rua. E que, ironicamente, a pessoa mais desastrada de São Paulo acabava de tropeçar no maior segredo da cidade, literalmente. Você limpou meu apartamento? Júlia perguntou incrédula na manhã seguinte, observando sua cozinha. Impecável. O chão brilhando, as superfícies reluzentes. Achei que seria uma forma de agradecer, respondeu Danilo, servindo café numa caneca com os dizeres: não fale comigo até eu terminar isso. Espero que não se importe. Tive insônia. Não me importo nem um pouco. Da próxima vez que tiver insônia, a geladeira também está precisando de uma limpeza, brincou Júlia, tomando um gole de café. Uau, isso está incrível. Como você fez isso com aquela cafeteira velha? Segredo de família, ele sorriu. Minha mãe dizia que café é 70% amor, 20% técnica e 10% preguiça de acordar.
Sua mãe parece incrível. Era, respondeu ele, uma sombra passando por seu rosto. Faz muito tempo. Um silêncio confortável se instalou entre eles, quebrado apenas pelo barulho da chuva que ainda caía lá fora. Parece que você não vai poder sair hoje, observou Júlia. Imagino que seja a hora de procurar outro lugar então, disse Danilo, colocando a xícara na pia. Júlia mordeu o lábio hesitante. Ou você poderia ficar mais um dia, até essa chuva passar de verdade. O quarto já está arrumado mesmo e... Bom, é melhor do que voltar para o beco, não é? Tem certeza? Não quero abusar da sua hospitalidade. Tenho, mas com uma condição. Você me ensina a fazer esse café. E assim, um dia virou 2, que viraram 5. Cada manhã, Júlia esperava acordar e encontrar o quarto vazio, mas Danilo sempre estava lá preparando o café, consertando algo quebrado que ela nem sabia que precisava de conserto, ou reorganizando a pequena estante de livros por tema, não por autor. É mais eficiente, segundo ele. Era estranho como ele parecia encaixar-se perfeitamente em seu caótico apartamento, como se estivesse faltando uma peça que finalmente encontrara seu lugar. No 6º dia, enquanto Júlia saía para mais uma entrevista, Danilo perguntou: Posso dar uma olhada no seu currículo? Talvez eu possa ajudar. Claro. Está no meu laptop. Senha é Ursinhos da Pavulagem. Tudo junto, sem nenhum dígito porque eu sempre esqueço. Extremamente seguro, ele riu. Ei, se alguém roubar meu laptop, vai ficar tão decepcionado com o conteúdo que provavelmente vai devolver por pena. Quando Júlia voltou, Danilo estava sentado com seu laptop. Ei, fiz algumas alterações no seu currículo, espero que não se importe. Você... O quê? Ela pegou o laptop e surpresa. O documento parecia completamente diferente. Profissional, elegante, destacando habilidades que ela nem sabia que possuía. Como você fez isso? Parece que foi feito por alguém que entende do assunto? Ele completou. Digamos que eu já passei muito tempo do outro lado da mesa de entrevistas. Espera. Você era recrutador? Algo assim, ele desconversou. O importante é que esse currículo vai chamar mais atenção. Naquela noite, enquanto lavavam a louça juntos, Júlia lavando, Danilo secando, ela o observou com mais atenção. Suas mãos moviam-se com precisão, seus olhos atentos a cada detalhe. Ele tinha a postura de alguém importante, de alguém acostumado a ser ouvido. Danilo, quem é você realmente? Alguém tentando encontrar seu caminho de volta, respondeu ele sem olhar para ela. Assim como você. Na manhã seguinte, uma batida forte na porta interrompeu o café da manhã. Era o síndico, senhor. Osvaldo com sua prancheta e expressão sempre desconfiada. Bom dia, senhorita Ribeiro. Recebemos reclamações de um hóspede não autorizado. Júlia sentiu o sangue gelar. O quê? Um homem. Os vizinhos viram você trazendo um desconhecido. Sabe que o regimento do prédio exige registro de visitantes que permanecem mais de 24 horas, não sabe? Nesse momento, Danilo apareceu atrás de Júlia, impecavelmente apresentável, apesar das roupas simples. Bom dia, senhor. Sou o primo de Júlia de Belo. Horizonte, estou de passagem procurando emprego na cidade. Júlia tentou não demonstrar surpresa diante da mentira fluida. O síndico olhou Danilo de cima a baixo, claramente cético. Primo? Isso mesmo, por parte de mãe. Os olhos são de família, percebe? Danilo sorriu, charmoso, estendendo a mão. Danilo Ribeiro, prazer. Senhor Osvaldo apertou a mão relutantemente. Bem, ainda assim precisamos do registro. Claro.
Preencheremos hoje mesmo, garantiu Danilo. Minha prima estava apenas me dando um tempo para me organizar. Sabe como são as mudanças, não é? Depois que o síndico saiu, Júlia fechou a porta e se virou para Danilo, boca e aberta. Isso foi impressionante e assustador. Você mente muito bem. Não é mentira, é sobrevivência, respondeu ele voltando à cozinha. Às vezes, a verdade é um luxo que não podemos nos dar. Mais tarde naquela noite, Júlia acordou com um pesadelo. Sonhara que sua avó piorava e ela não conseguia chegar ao hospital a tempo. Com o coração acelerado, foi até a cozinha beber água e notou luz vindo do quarto de hóspedes. Silenciosamente, aproximou-se da porta entreaberta. Danilo estava sentado na cama, olhando para algo em suas mãos. Parecia um pedaço de jornal. Seu rosto estava tenso, perdido em pensamentos. Júlia ia se afastar quando pisou em uma tábua solta do assoalho. O rangido fez Danilo levantar a cabeça abruptamente, escondendo o papel sob o travesseiro. Júlia, está tudo bem? Sim, só pesadelo. Desculpe ter incomodado. Pesadelos são os medos que não temos coragem de enfrentar acordados, ele disse levantando-se. Quer conversar sobre isso? Não, tudo bem, eu só... Ela notou livros de economia, administração e direito empresarial empilhados ao lado da cama. Livros que ela não possuía. De onde vieram esses livros? Biblioteca pública. Peguei hoje cedo, espero que não se importe. Não, claro que não. Você gosta desses assuntos? Ajudam a manter a mente ocupada, respondeu ele com um sorriso que não alcançou seus olhos. Júlia assentiu ainda intrigada e voltou para seu quarto. Enquanto tentava adormecer novamente, sua mente rodava. Quem era realmente aquele homem que conhecera no beco? Um morador de rua que lia livros de economia avançada? Falava como um professor? Mentia como um ator e fazia café como um barista premiado? Havia cada vez mais perguntas e poucas respostas, mas uma coisa ela sabia. Por alguma razão inexplicável, sentia-se segura com ele. E isso era o mais intrigante de tudo. Uma semana se passou. Júlia recebeu 3 chamadas para entrevistas graças ao currículo reformulado por Danilo. A convivência entre eles havia caído numa rotina confortável. Ele preparava o café da manhã. Ela trazia comida quando voltava do trabalho temporário que conseguira em uma cafeteria indicada por Pedro, o barista que conhecera durante uma entrega. Naquela manhã, enquanto Júlia se arrumava para uma entrevista promissora, ouviu Danilo falando ao telefone na varanda. Sua voz era diferente, firme, autoritária. Precisamos de mais tempo, Marcos. Eles não podem vender essas ações ainda. Sim, eu sei dos riscos. Não vou voltar agora. Não estou pronto. Quando ele percebeu que ela estava escutando, encerrou a ligação abruptamente. Tudo bem? Perguntou Júlia, fingindo que não havia ouvido nada. Sim, só um. Amigo, você está bonita. Entrevista importante? Solveros Tecnologia. Parece promissor. Solveros? A expressão de Danilo mudou por um segundo. É uma boa empresa. Você vai se sair bem. No caminho para a entrevista, Júlia não conseguia parar de pensar na conversa que ouvira. Era a primeira vez que via Danilo falar com alguém de fora, e aquela não era a voz de um homem acostumado a pedir, mas a ordenar. Após a entrevista, que correra surpreendentemente bem, ela decidiu satisfazer sua curiosidade crescente. Sentou-se em um café e digitou Danilo no buscador de seu celular. Milhões de resultados apareceram, claro. Era um nome comum. Ela refiniu a busca.
Danilo, empresário São Paulo. Foi quando a tela mostrou uma imagem que a fez quase derrubar o celular. Era ele, mais arrumado, cabelo cortado, sem barba, usando terno, mas inconfundivelmente o mesmo homem que dormia em seu quarto de hóspedes. Danilo Almeida Cardoso, CEO da Tecnologias Almeida, desaparecido há 8 meses após acidente de helicóptero. Fortuna estimada em 2,3 bilhões de reais. Júlia sentiu o mundo girar. Seu coração acelerou tanto que ela podia ouvi-lo batendo em seus ouvidos. Rapidamente clicou em mais notícias. Buscas por CEO desaparecido são encerradas após 3 meses. Victor Mendes assume controle da Tecnologias Almeida. Ações despencam após sucessão conturbada. Havia fotos dele em eventos de gala, inaugurando prédios, recebendo prêmios. O mesmo homem que agora lavava sua louça e dormia em seu quarto minúsculo. O mesmo homem que ela encontrara em um beco com um ferimento na perna, possivelmente do tal acidente. Com as mãos tremendo, Júlia voltou para casa. Danilo, ou quem quer que ele fosse, estava sentado no sofá lendo um livro, completamente alheio à bomba que estava prestes a explodir. "Oi", ele sorriu. "Como foi a entrevista?" "Bem", respondeu ela mecanicamente. "Muito bem." Eles jantaram em silêncio. Júlia não conseguia olhar para ele sem ver as imagens que encontrara online. "Algo errado?" perguntou Danilo, finalmente notando sua atenção. "Não, só cansada." "Você parece distante." "Estou pensando." Ele ficou quieto por um momento, então se levantou. "Se estou incomodando, posso ir embora." "Não é isso." Ela respirou fundo e finalmente encontrou coragem para olhar diretamente em seus olhos. "Quem é você, Danilo?" Ele não respondeu. "Vi as notícias, as fotos. Pesquisei sobre você." "É verdade, então?" perguntou ela, caminhando até a janela e olhando para a rua. "Sim. Você é Danilo Almeida Cardoso? O bilionário desaparecido?" "Era." "Não sou mais." Júlia soltou uma risada incrédula. "Claro. Você só é o homem mais procurado do país empresarial, vivendo no meu quarto de hóspedes, comendo macarrão instantâneo comigo." "Júlia, posso explicar?" "Por favor, explique como um homem com bilhões de reais acaba em um beco, depois no meu apartamento, fingindo ser... o quê? Um mendigo? Isso foi algum tipo de experiência social? Um reality show? Estou sendo filmada. Agora?" Danilo se aproximou, sua expressão séria. "Não é nada disso. Eu realmente sofri um acidente. O helicóptero foi sabotado." "Sabotado? Quem sabotaria seu helicóptero?" "Victor Mendes, meu vice-presidente. Ele vinha lentamente tomando o controle da empresa, virando acionistas contra mim. O acidente era para ser fatal. Ele só não contava com o meu treinamento em paraquedismo." Júlia se sentou, tentando processar a história absurda. "Por que não procurou a polícia? Com que provas?" "Seria minha. Palavra contra a dele. E ele tinha toda a empresa sob seu controle. Eu precisava de tempo para reunir evidências. E vivendo nas ruas ajudaria como, exatamente? Foi a única maneira de desaparecer completamente. Tentei me esconder em hotéis, mas ele tem contatos por toda parte. Ninguém procura um bilionário entre moradores de rua. Por que está me contando isso agora?" "Porque você descobriu." "E porque..." Ele hesitou. "Porque confio em você." Júlia balançou a cabeça, incrédula. "Isso é loucura. Completa loucura.
Eu sei como parece, mas é a verdade. Victor está desviando o dinheiro, falsificando minha assinatura, destruindo tudo que construí. E por que você se importa tanto? Você tem bilhões, Danilo. Não é sobre dinheiro. É sobre as 5.000 pessoas que trabalham para mim, sobre o legado da minha família, sobre justiça. Júlia se levantou e caminhou até a porta do quarto. Preciso processar isso. Boa noite, seja lá quem você for. Júlia, chamou ele. Sinto muito por não ter contado antes. Ela parou sem se virar. Você disse que estava entre 2 caminhos. Quais são eles agora? O mesmo de antes, entre quem eu fui, um CEO obcecado por sucesso que mal percebia o mundo ao seu redor. E quem posso ser? Alguém que entende o que realmente importa. Ele fez uma pausa. Alguém como você. Júlia fechou a porta sem responder. Mas suas palavras ficaram ecoando em sua mente enquanto tentava, sem sucesso, adormecer. Do outro lado da parede, Danilo também permanecia acordado, olhando para o teto, sabendo que aquela noite havia mudado tudo entre eles. Para melhor ou para pior, apenas o tempo diria. O que nenhum dos dois sabia é que na manhã seguinte, o mundo que haviam construído naquele pequeno apartamento seria virado de cabeça para baixo quando uma figura inesperada tocaria a campainha, trazendo consigo fantasmas do passado que Júlia havia tentado esquecer. A campainha tocou às 7h15. Júlia, que mal havia dormido, arrastou-se até a porta ainda de pijama, o cabelo em completo desalinho. Já vai, gritou, imaginando que seria o Sr. Osvaldo com mais alguma reclamação. Quando abriu a porta, porém, seu coração parou. Ali parado, com um buquê de rosas vermelhas e um sorriso confiante, estava Ricardo, seu ex-namorado que havia desaparecido há quase 1 ano, quando ela mais precisava dele. Surpresa, disse ele, estendendo as flores. Senti sua falta, Ju. Júlia ficou paralisada, incapaz de reagir. Ricardo entrou sem ser convidado, falando sem parar. Você não vai acreditar no que aconteceu. A promoção deu super certo, consegui triplicar meu salário. Estou com um apartamento incrível em Moema e... Ele parou subitamente ao ver Danilo saindo do quarto de hóspedes. Quem é esse? Ele é... Júlia gaguejou, ainda em choque. Danilo, amigo da Júlia. Apresentou-se ele calmamente, estendendo a mão. Ricardo ignorou o gesto, virando-se para Júlia. Amigo, morando aqui? Não é da sua conta, Ricardo. Recuperou-se Júlia, cruzando os braços. Você perdeu o direito de me questionar quando desapareceu logo depois que minha avó teve o AVC. Ricardo teve pelo menos a decência de parecer constrangido, mas rapidamente se recompôs. Eu sei, foi horrível da minha parte, mas aquela promoção era uma oportunidade única e valia mais que nossa relação de 3 anos. Entendi perfeitamente. Completou Júlia, pegando as flores e colocando-as sobre a mesa. O que você quer, Ricardo? Conversar, recomeçar, Ele olhou novamente para Danilo, que observava a cena com expressão neutra. Podemos falar a sós? Danilo imediatamente entendeu a deixa. Vou dar uma volta, preciso comprar umas coisas mesmo. Não fique, disse Júlia, surpreendendo a ambos. Ricardo já está de saída. Júlia, por favor, só 5 minutos, implorou o ex-namorado. Mudei, cresci, quero fazer as coisas do jeito certo agora. Algo no olhar de Tomás. Ricardo a fez hesitar. Ele parecia sincero e, apesar de tudo, haviam compartilhado anos de sua vida. Tudo bem. 5 minutos. Danilo assentiu discretamente. Vou tomar um café na padaria da esquina. Volto em meia hora.
e antes de sair, acrescentou o baixinho só para Júlia ouvir. Se precisar de mim, é só ligar. Assim que a porta fechou, Ricardo relaxou visivelmente. Finalmente. Então, quem é esse cara mesmo? Seu novo namorado? Já disse que não é da sua conta. Se ele estiver te incomodando, é só dizer. É. Tenho contatos agora, posso ajudar. Júlia revirou os olhos. O único que está me incomodando é você, Ricardo. Seus 5 minutos estão correndo. Ele suspirou dramaticamente. Ok, vou direto ao ponto. Eu errei. Fui um idiota. A promoção me deslumbrou. São Francisco era tudo o que eu sonhava. Mas sem você, nada disso tem sentido. Tão sem sentido que você esperou 1 ano para vir me dizer isso. Tinha vergonha, admitiu ele. Além disso, precisava me estabelecer para poder oferecer algo a você. E agora posso. Ricardo puxou um panfleto do bolso interno do paletó. Um folheto de um condomínio de luxo. Comprei um apartamento. 3 quartos, vista para o parque. Tenho um quarto perfeito para sua avó, com tudo adaptado. Júlia pegou o folheto involuntariamente. Não podia negar que o lugar era deslumbrante. Exatamente o tipo de lar que sua avó merecia. Não o quarto compartilhado de hospital público onde estava. Estou ganhando muito bem agora, Ju. Posso dar conforto para vocês duas. Sua avó teria o melhor tratamento. Os melhores médicos. Ele sabia exatamente onde apertar. A saúde de Dona Cecília era a maior preocupação de Júlia. Por que agora, Ricardo? Por que finalmente tenho algo para oferecer? E por que nunca deixei de amar você? Ele se aproximou, tocando o rosto dela com gentileza. Por um instante, Júlia sentiu o passado ressurgir. Os momentos bons, as risadas, os planos. Então lembrou-se das noites chorando sozinha. Enquanto a avó estava no hospital, das mensagens não respondidas, das promessas quebradas, e inexplicavelmente pensou em Danilo. Não o bilionário, mas o homem do beco que dividiu seu pão com ela quando não tinha nada. Preciso de tempo, Ricardo. Claro. Ele sorriu confiante, entregando-lhe um cartão. Estou hospedado no Maxud Plaza. Ligue quando quiser conversar mais. E sobre seu amigo? Tenha cuidado, para que ele não esteja somente querendo se aproveitar de você e de sua bondade. Júlia quase riu da ironia. Se ele soubesse... Já passou dos 5 minutos. Ela indicou a porta. Estarei esperando sua ligação, disse Ricardo, inclinando-se para beijar-lhe o rosto. Pense na sua avó. Depois que ele saiu, Júlia desabou no sofá emocionalmente exausta. A menção à avó havia mexido com ela mais do que gostaria de admitir. Quando Danilo retornou 30 minutos depois, ela ainda estava lá, encarando o folheto do condomínio. Está tudo bem? Perguntou ele, trazendo um saco de pães frescos. Não sei, respondeu honestamente. Ricardo quer voltar. Comprou um apartamento com um quarto adaptado para minha avó. Danilo assentiu, sentando-se ao seu lado. Ele sabe como atingir seu ponto fraco. Exatamente. E o que você vai fazer? Júlia olhou para Danilo, o suposto bilionário, o suposto morador de rua, o homem que havia virado sua vida do avesso em questão de dias. Você realmente tem todo aquele dinheiro? Bilhões? Tecnicamente sim. Praticamente não. A maior parte está em ações da empresa, propriedades, investimentos. Victor provavelmente bloqueou tudo o que pôde. Mas você tem acesso a algum dinheiro? Tenho algumas contas em outros nomes, fundos de emergência. Por quê? Júlia hesitou, sentindo-se terrível por sequer considerar o que estava prestes a perguntar. Minha avó precisa de um tratamento melhor. No hospital público, ela é apenas mais um número?
Compreensão atravessou o rosto de Danilo. Você quer saber se posso ajudar? Não. Ela balançou a cabeça veementemente. Não, esqueça. Foi uma ideia horrível. Eu nem sei se acredito em toda essa história ainda e já estou pensando em pedir dinheiro. Isso é... Júlia... Danilo interrompeu gentilmente. Eu ajudo, sem problemas. Não, não quero seu dinheiro. Não quero o dinheiro de ninguém. Ela se levantou agitada. Ricardo está tentando me comprar e eu quase considerei. Não vou fazer o mesmo com você. Não é a mesma coisa. É sim. Eu te acolhi sem querer nada em troca e pretendo manter assim. Danilo observou-a por um momento, com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Você é extraordinária, sabia? A maioria das pessoas teria aproveitado a situação assim que descobrisse quem sou. Bem, eu não sou a maioria das pessoas. Não, definitivamente não é. O telefone de Júlia tocou, interrompendo o momento. Era Pedro, da cafeteria. Júlia, temos um evento corporativo gigante hoje à noite e uma das garçonetes desistiu. Está interessada? O pagamento é dobrado. Claro, onde é? Hotel Maxud Plaza, evento da Tecnologias Almeida. Júlia quase derrubou o telefone, olhando para Danilo com olhos arregalados. Ah, sim, eu posso. Que horas? Depois de desligar, ela encarou Danilo. Acho que o destino tem um senso de humor estranho. Como assim? O evento é no hotel onde Ricardo está hospedado e é da sua empresa. Danilo levantou-se subitamente alerta. Que tipo de evento? Não sei, Pedro só disse que é corporativo. Ele começou a andar de um lado para outro pensativo. Victor não faria uma festa sem motivo. Deve ser a assinatura do acordo para vender a divisão de tecnologia médica. Estavam planejando isso quando sofri o acidente. Você não pode ir lá. Preciso, Júlia. Preciso ver o que está acontecendo. Quem estará presente? Danilo, você é um homem procurado. Não oficialmente. Oficialmente estou desaparecido, talvez morto. E ninguém vai reconhecer um CEO em um garçom, acredite. Ele pegou suas mãos. Posso ir com você? Como outro garçom contratado. Isso é loucura, protestou Júlia, mas já podia sentir-se cedendo. Talvez, mas é minha única chance de entender o que Victor está planejando. E se alguém te reconhecer? Ninguém vai. Usarei óculos, mudarei meu cabelo. Confie em mim. Júlia soltou um suspiro exasperado. Tenho escolha? Sempre tem escolha, Júlia. É o que torna você especial. Naquela noite, enquanto se preparavam para o evento, Júlia não podia deixar de notar como Danilo parecia diferente. Mais ereto, mais confiante, como se estivesse retornando a um ambiente familiar. Era difícil não enxergar nele o CEO que afirmava ter sido. E se tudo fosse verdade? E se ele realmente fosse um bilionário injustiçado? E se pudesse realmente ajudar sua avó? Mas havia outra pergunta que ela não ousava fazer em voz alta. Se Danilo recuperasse sua vida antiga, seu império, seu status, haveria lugar para uma desastrada entregadora de aplicativo como ela? O que ela não sabia era que a resposta viria muito mais cedo do que esperava e de maneira muito mais dramática do que poderia imaginar. O salão de eventos do Maxwood Plaza resplandecia com luzes douradas refletidas em taças de cristal. A elite empresarial de São Paulo circulava com suas roupas caras e sorrisos calculados, enquanto garçons de uniformes impecáveis deslizavam entre os convidados oferecendo champanhe e canapés. Júlia ajustou seu uniforme sentindo-se deslocada. Ao seu lado, Danilo parecia surpreendentemente à vontade para alguém que deveria estar nervoso.
Ele havia transformado sua aparência como um par de óculos, sem grau e um novo corte de cabelo feito às pressas em um salão próximo. Lembre-se, sussurrou ele. Não olhe diretamente para ninguém. Não reaja a nada que ouvir e evite o lado direito do salão. É onde ficam os diretores que me conhecem melhor. Isso é uma péssima ideia, murmurou Júlia, pegando uma bandeja. Vamos ser pegos e eu vou perder meu emprego na cafeteria também. Não vamos ser pegos, só preciso ver quem está assinando os documentos e então saímos. Eles se separaram. Júlia seguiu para a área designada, um canto próximo ao buffet, enquanto Danilo circulava estrategicamente, aproximando-se da mesa principal, onde vários executivos conversavam animadamente. Tudo corria bem até que Júlia viu Ricardo entrando no salão, impecável em seu terno italiano, conversando com um homem mais velho e imponente. Ela virou-se rapidamente, escondendo o rosto. Droga, droga, droga! Praguejou baixinho. Se Ricardo a visse, tudo estaria arruinado. Do outro lado do salão, Danilo. Havia conseguido se posicionar próximo a um grupo de executivos. No centro da conversa estava Victor Mendes, seu ex-vice-presidente, agora CEO. Alto, elegante, com um permanente ar de superioridade, Victor gesticulava enquanto falava. Os acionistas finalmente entenderam que precisamos nos reinventar. A era Danilo Cardoso acabou. Ele era brilhante, sem dúvida, mas vivia no passado. Sua morte trágica foi, ironicamente, o que salvou a empresa. Morte? Perguntou um dos executivos. Achei que ele estivesse oficialmente desaparecido. Victor sorriu. Oficialmente, sim. Não encontraram o corpo. Mas sejamos realistas. Ninguém sobrevive àquele tipo de acidente. E mesmo que por algum milagre ele tenha sobrevivido, claramente escolheu desaparecer. De qualquer forma, a Tecnologias Almeida seguiu em frente. E hoje celebramos o futuro. Danilo apertou a bandeja com força, lutando contra o impulso de confrontar Victor ali mesmo. Tudo o que precisava eram provas concretas, documentos, algo que pudesse usar para expor a fraude. Enquanto isso, Júlia servia champanhe tentando manter-se invisível quando sentiu alguém tocar seu ombro. Ela se virou e encontrou Ricardo sorrindo para ela. Júlia, o que você está fazendo aqui? Trabalhando, obviamente, respondeu ela, tentando manter a compostura. O que você está fazendo aqui? Negócios. A empresa que represento está interessada em uma parceria com a Tecnologias Almeida. Ele olhou ao redor. Seu amigo também está trabalhando aqui hoje? Não. Ele está em casa. A mentira saiu automaticamente. Que bom. Queria falar com você sem ele por perto. Você pensou na minha proposta? Ricardo, estou trabalhando. Não é hora nem lugar. Tudo bem. Mas só quero que saiba que já pesquisei clínicas particulares para sua avó. Podemos transferi-la na próxima semana. Júlia sentiu seu estômago afundar. A ideia de sua avó recebendo o tratamento adequado era tentadora, mas o preço a pagar, voltar para Ricardo, parecia cada vez mais alto. Do outro lado do salão, as luzes diminuíram e um holofote iluminou o palco montado no centro. Victor Mendes subiu, acompanhado por 2 executivos estrangeiros. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que anunciamos oficialmente a fusão da divisão de tecnologia médica da Almeida com a Global Health Solutions. Este é um passo monumental para a nossa empresa, que abrirá portas no mercado internacional e trará inovações inéditas para o Brasil. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Danilo, posicionado estrategicamente perto do palco, observava com atenção. Aquela fusão era exatamente o que ele temia.
a venda subvalorizada de um dos ativos mais promissores da empresa, provavelmente com comissões milionárias para Victor e sua equipe. Victor continuou. Como parte desta celebração, gostaria de fazer um anúncio especial. Em memória de nosso fundador, Danilo Almeida Cardoso, cuja visão moldou esta empresa, estamos criando a Fundação Cardoso, que será inaugurada em breve, com foco em inovação tecnológica para áreas carentes. Danilo quase derrubou sua bandeja. Usar seu nome para uma fundação de fachada era o cúmulo da audácia. Ele sabia que aquilo seria apenas uma fachada para desviar mais recursos. Na plateia, um homem idoso de terno impecável enxugava discretamente uma lágrima. Danilo reconheceu-o imediatamente. Geraldo Almeida, seu tio, um dos maiores acionistas da empresa. Tio Geraldo havia sido contra sua saída temporária para investigar as irregularidades, mas sempre fora leal. Enquanto isso, Júlia tentava se esquivar de Ricardo, que continuava a segui-la. Júlia, por favor, só me dê 5 minutos depois do evento. Preciso trabalhar, Ricardo. Estou sendo paga para servir, não para conversar. É sobre sua avó. Recebi uma ligação hoje. Ela piorou. Júlia congelou. O quê? Como você sabe disso? Tenho um amigo no hospital. Ele me avisou. Tentaram te ligar, mas você não atendeu. Ela pegou o celular no bolso do uniforme. 3 chamadas perdidas do hospital. Seu coração acelerou. Preciso ir agora. Eu te levo, ofereceu Ricardo. Não, eu... Júlia procurou Danilo pelo salão, mas não conseguiu encontrá-lo. Preciso avisar meu supervisor. Nesse momento, ouviu-se um barulho de vidro quebrando. Todas as cabeças viraram na direção do som. Danilo estava parado, os cacos de uma taça quebrada aos seus pés, olhando fixamente para um documento nas mãos de Victor. O supervisor da equipe de garçons correu até ele. O que está acontecendo? Limpe isso agora. Mas Danilo não se moveu. Seus olhos estavam fixos nos papéis que Victor segurava. Os contratos de fusão, com o que parecia ser sua assinatura falsificada. Aquela assinatura é falsa, murmurou ele quase para si mesmo. O quê? Limpe essa bagunça agora ou está demitido, insistiu o supervisor. Victor, no palco, notou a comoção e franziu a testa, olhando na direção de Danilo. Por um momento terrível, seus olhares se cruzaram. Victor congelou, seu rosto empalidecendo como se tivesse visto um fantasma. Júlia viu tudo acontecendo como em câmera lenta. Viu o reconhecimento nos olhos de Victor, viu Danilo endireitando os ombros, viu a segurança se movendo na direção da confusão. Danilo, chamou ela em desespero, esquecendo todas as precauções. Precisamos sair agora. O som de seu nome fez com que mais pessoas olhassem. Ricardo, ao seu lado, seguiu seu olhar. Aquele é o seu amigo? O que ele... Mas Júlia já estava correndo na direção de Danilo, empurrando pessoas, derrubando taças. Quando chegou até ele, agarrou seu braço. Temos que ir, agora. Ele falsificou minha assinatura, Júlia. Está vendendo a divisão médica por menos da metade do valor. Podemos resolver isso depois. Agora precisamos... É ele! A voz de Victor ecoou pelo salão, que rapidamente silenciou. Danilo Cardoso. Ele está vivo. Todas as cabeças se viraram. Flashes de celulares dispararam. O burburinho cresceu instantaneamente. Segurança! Gritou alguém. Júlia puxou Danilo com força. Agora! Eles correram para a saída de serviço, perseguidos por seguranças e olhares estupefatos. Atrás deles, a voz de Victor ainda ecoava. Parem-no! Ele está perturbado! Está doente! Desceram correndo pelas escadas de emergência.
o coração de Júlia batendo tão forte que parecia prestes a sair pela boca. Quando finalmente chegaram à rua, ofegantes, ela parou um táxi com um gesto desesperado. "Para onde?" perguntou o motorista. Júlia hesitou para o Hospital Municipal de Santo Amaro. Decidiu ela. O mais rápido possível. Enquanto o táxi avançava pela noite, Júlia finalmente atendeu o telefone. A voz da enfermeira confirmou o que Ricardo havia dito. Dona Cecília havia tido uma piora significativa. Ela precisava estar lá o quanto antes. Ao seu lado, Danilo parecia em choque, olhando pela janela sem realmente ver nada. Sua cobertura havia sido destruída da pior maneira possível. Agora todos sabiam que estava vivo. "Sinto muito", disse ela finalmente. "Não importa agora", respondeu Danilo. A preocupação com a avó de Júlia agora sobrepondo-se a tudo mais. "Precisamos chegar ao hospital." "Júlia." Danilo tocou sua mão hesitantemente. "Se sua avó precisa de atendimento melhor, deixe-me ajudar. Tenho contatos em hospitais particulares. Posso fazer algumas ligações." "Não." Ela interrompeu firmemente. "Não quero seu dinheiro. Já disse. Vou lidar com isso do meu jeito." "Por que é tão difícil aceitar?" "Ajuda." "Porque não quero dever nada a ninguém, nem a você, nem a Ricardo." Danilo assentiu, respeitando sua decisão mesmo discordando dela. Quando chegaram ao hospital, Júlia correu para a UTI, enquanto Danilo esperou na recepção. Dona Cecília estava conectada a mais máquinas do que da última vez. Sua respiração fraca, seu rosto macilento. O médico explicou que ela havia sofrido um segundo AVC, menor, mas preocupante em seu estado já fragilizado. Ela precisa de um especialista em neurologia, de exames mais detalhados. "Infelizmente, nossos recursos são limitados", explicou ele, com a impotência de quem trabalha no sistema público de saúde. Júlia segurou a mão da avó, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Aguente firme, vó. Vou encontrar um jeito." Quando voltou à recepção, Danilo não estava mais lá. Apenas um bilhete deixado com a recepcionista. "Fui resolver o que precisa ser resolvido. Não se preocupe comigo. Concentre-se na sua avó. Estarei em contato." D. Naquela noite, solitária sentada ao lado da cama de Dona Cecília, Júlia se viu diante da encruzilhada que havia temido. À sua frente, duas opções, ambas dolorosas. Aceitar a proposta de Ricardo e garantir tratamento para sua avó, ou manter seu orgulho e arriscar perdê-la. Enquanto contemplava sua decisão, não tinha como saber que Danilo já estava em movimento, colocando em ação um plano que mudaria o destino de todos eles. Os 3 dias seguintes foram um turbilhão. As notícias explodiam com a história do CEO ressuscitado. Danilo Almeida Cardoso, dado como possivelmente morto, havia reaparecido durante um evento corporativo, causando pânico e confusão antes de desaparecer novamente. As teorias iam desde problemas mentais até complôs corporativos. Victor Mendes dava entrevistas constantes, expressando profunda preocupação com o estado mental de seu antigo mentor e prometendo todo o apoio necessário para sua recuperação. Júlia assistia a tudo pela pequena TV do quarto de hospital, sem saber o que pensar. Danilo não havia entrado em contato como prometera. Seu apartamento, quando conseguiu passar rapidamente para trocar de roupa, estava vazio. Todas as coisas dele haviam desaparecido. Era como se aquelas semanas não tivessem passado de um sonho estranho. No segundo dia, Ricardo apareceu no hospital com flores e um urso de pelúcia. "Como ela está?" perguntou ele, genuinamente preocupado. "Estável, mas ainda inconsciente", respondeu Júlia. "Exausta." "Você parece péssima. Precisa descansar.
Por que não vem comigo? Tenho um quarto de hotel enorme. Você pode tomar um banho decente, dormir um pouco. Não posso deixá-la sozinha. Só algumas horas, Ju. Contratamos uma enfermeira particular para ficar com ela. Júlia olhou para ele surpresa. Contratamos? Ricardo sorriu triunfante. Já cuidei de tudo. A partir de amanhã, Dona Cecília será transferida para a Clínica São Luís. Os melhores neurologistas, fisioterapeutas, tudo do bom e do melhor. Ricardo, eu não concordei. Ju, seja razoável. Sua avó precisa desse tratamento. O que você vai fazer? Deixá-la aqui por orgulho? As palavras atingiram-na como um tapa. Era exatamente o dilema que a atormentava. Tinha o direito de negar à avó o melhor tratamento possível apenas porque vinha de Ricardo. E o que você espera em troca? Perguntou ela direta. Uma chance. Só isso. Volte para São Francisco comigo. Veja a vida que podemos ter juntos. E se eu disser não, o tratamento já está pago por 3 meses. Você tem esse tempo para decidir. Não sou um monstro, Júlia. A proposta pairou entre eles como um fantasma. Antes que pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Precisamos conversar. É importante. Encontre-me no Parque Ibirapuera, próximo ao lago, em 1 hora. D. Seu coração acelerou. Preciso ir, disse a Ricardo. Uma emergência no trabalho. No trabalho? Pensei que você tivesse perdido o emprego no evento. Outro trabalho. Te ligo mais tarde. 1 hora depois, Júlia caminhava nervosamente perto do lago do Ibirapuera, procurando por Danilo. O parque estava movimentado, famílias aproveitando o domingo ensolarado, o que proporcionava um bom disfarce. Júlia. Ela se virou. Danilo estava irreconhecível. Cabelo pintado, barba feita, óculos escuros, boné, roupas casuais que nunca o havia visto usar. Meu Deus, quase não te... Reconheci. Essa é a ideia. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Como está sua avó? Estável. Ricardo está pagando por uma transferência para uma clínica particular. Ricardo. A surpresa era evidente em sua voz. Ele apareceu no hospital. Disse que já pagou por 3 meses de tratamento independentemente da minha resposta. Resposta a quê? A voltar com ele, ir para São Francisco. Danilo ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. E o que você vai fazer? Não sei, respondeu ela honestamente. Parte de mim quer mandar ele para o inferno. Outra parte pensa na minha avó, no tratamento que ela precisa. Entendo. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, lado a lado, cada um perdido em seus próprios pensamentos. E você? Perguntou Júlia finalmente. O que aconteceu depois que saiu do hospital? Muita coisa. Danilo olhou ao redor, verificando se não havia ninguém por perto. A good news é que tenho provas suficientes contra Victor agora. Com o alvoroço da minha aparição, ele cometeu erros, ficou descuidado. Meus advogados estão preparando o processo. E a bad news? A Almeida está em crise. As ações despencaram. Investidores estão nervosos. Preciso voltar e assumir o controle antes que Victor destrua tudo que construí. Então você vai voltar a ser CEO bilionário, concluiu Júlia, com um tom indescritível. Vou recuperar o que é meu, sim, mas não voltarei a ser quem eu era antes. Eles chegaram a um banco vazio, de frente para o lago. Sentaram-se, observando os patos que deslizavam pela água. Júlia, começou Danilo virando-se para encará-la. Há algo importante que preciso dizer. Nos últimos dias, enquanto estive escondido planejando meu próximo passo, percebi algo fundamental. Não quero voltar à minha vida antiga. Não completamente. O que quer dizer? O tempo que passei nas ruas e principalmente as semanas no seu apartamento me mudaram.
Me fizeram ver o mundo e as pessoas de forma diferente. Pela primeira vez em anos, senti que estava realmente vivendo, não apenas existindo. Júlia mordeu o lábio sem saber o que responder. O que estou tentando dizer é... Ele respirou fundo. Quero que venha comigo. Para onde? Para onde você quiser. Podemos encontrar os melhores médicos para sua avó, dar a ela o tratamento que merece. Não como caridade, não como um acordo, mas porque me importo com vocês duas. Danilo, espere. Me deixe terminar. Sei que é loucura. Sei que nos conhecemos há pouco tempo e em circunstâncias bizarras. Sei que tem todo o direito de não confiar em mim, mas nunca senti por ninguém o que sinto por você, Júlia. Você me viu quando eu era invisível para o mundo. Você me deu um teto, comida, confiança, quando não tinha nada a ganhar com isso. Eu amo você, ele disse simplesmente. Não o se ou ama a mulher que o resgatou. Eu, Danilo, amo você, Júlia. Com seu pijama de ursinhos, seu desastre na cozinha, sua lealdade feroz, sua teimosia absurda. Júlia sentiu lágrimas nos olhos. Era loucura, completamente irracional. E ainda assim, algo dentro dela respondia àquelas palavras, aquele homem, como nunca havia respondido a nada antes. Existe uma terceira opção, além de Ricardo ou ficar sozinha, continuou ele. Existe nós. É tudo tão rápido, tão intenso. Eu sei, e não estou pedindo uma resposta agora. Só quero que saiba que existe essa possibilidade. 13. Na bloco. 7. Escolhas difíceis. Continuação. Danilo pegou um envelope do bolso interno de sua jaqueta e entregou a Júlia. O que é isso? Perguntou ela, hesitante. Sua avó já foi transferida para o Hospital Albert Einstein. A melhor equipe de neurologia do país está cuidando dela neste momento. Júlia arregalou os olhos. O quê? Como? Quando? Esta manhã. Não quis esperar que Ricardo fizesse isso à maneira dele, com condições. Mas eu disse que não queria. Sei o que você disse, e respeitei até onde pude. Mas não podia ficar parado enquanto sua avó sofria e Ricardo usava isso como arma. Este não é o meu dinheiro comprando seu afeto, Júlia. É apenas o mínimo que eu poderia fazer por alguém que me acolheu quando eu não tinha nada. Júlia abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia documentos confirmando a internação de Dona Cecília no Einstein, bem como a garantia de tratamento por tempo indeterminado. Você não precisa dar uma resposta sobre nós agora, continuou Danilo. Nem precisa me agradecer. Só quero que saiba que qualquer que seja a sua decisão, ficar sozinha, voltar para Ricardo ou dar uma chance a nós dois, sua avó estará bem cuidada. Sem condições, sem prazos, sem cobranças, uma lágrima escorreu pelo rosto de Júlia. Ninguém, nunca, havia feito algo assim por ela. Algo tão generoso, tão desprendido. Por que, Danilo? Por quê? Porque finalmente encontrei algo mais valioso que dinheiro, poder ou status. Encontrei você. Ele se levantou, ajustando os óculos escuros. Preciso ir. Tenho uma reunião com a diretoria da Almeida amanhã cedo. O confronto com Victor finalmente vai acontecer. Espera. Júlia levantou-se também, segurando seu braço. É perigoso? E se ele tentar? Você sabe. Não se preocupe. Desta vez estou preparado. Tenho seguranças, advogados, evidências. Victor não terá chance. Mesmo assim, tenha cuidado. Danilo sorriu, tocando levemente o rosto dela. Vou ter. Prometo. Ele começou a se afastar. Então parou e virou-se novamente. E Júlia, independentemente do que aconteça amanhã, da decisão que você tomar. Obrigado por me ensinar a ser humano novamente. Júlia ficou ali parada, vendo-o desaparecer entre as pessoas no parque, o envelope apertado contra o peito, o coração em turbilhão. Naquela noite,
sentada ao lado da cama da avó no luxuoso quarto do Einstein, cercada por equipamentos de última geração e uma equipe de enfermagem atenciosa, ela finalmente permitiu-se chorar. Não de tristeza, mas de alívio, confusão e, sim, amor. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Onde você está? O hospital disse que sua avó foi transferida. Podemos conversar? Ela respirou fundo e respondeu. Estou bem, minha avó também. Conversamos outro dia. Minutos depois, ela enviou uma mensagem que dizia: Boa sorte amanhã. Estarei pensando em você. Jaita. Danilo sorriu ao ler a mensagem, sentado em seu quarto de hotel, documentos espalhados por toda a cama. Obrigado. Vou precisar. Vou, pai. O que nenhum dos dois sabia era que o dia seguinte traria muito mais do que um confronto corporativo. Traria uma revelação que mudaria tudo, absolutamente tudo, o que pensavam saber um sobre o outro. Bloco 8. Verdades e mentiras. A sede da Tecnologias Almeida era um imponente arranha-céu espelhado no coração financeiro de São Paulo. Na manhã da reunião decisiva, jornalistas aglomeravam-se na entrada, esperando pelo momento em que Danilo Almeida Cardoso finalmente reapareceria oficialmente. No 30º andar, a sala de reuniões já estava cheia. Os membros do conselho, 12 homens e mulheres de ternos impecáveis, conversavam em voz baixa, tensos. Victor Mendes não disfarçava o nervosismo, verificando constantemente o relógio e ajustando a gravata com frequência. Às 9 horas em ponto, as portas se abriram. Danilo entrou, acompanhado por 3 advogados, e Marcos, seu ex-diretor de segurança. Estava irreconhecível, comparado ao homem do beco, cabelo perfeitamente cortado, barba feita, terno italiano feito sob medida, postura inabalável. Este era Danilo Almeida Cardoso em sua forma final, o CEO bilionário, o visionário temido e respeitado. Bom dia a todos. Sua voz tranquila encheu a sala, que imediatamente silenciou. Peço desculpas pelo drama inesperado dos últimos dias. Não era minha intenção causar tantos transtornos. Danilo, o presidente do conselho, levantou-se para cumprimentá-lo. É um alívio vê-lo bem. Tínhamos perdido as esperanças. Obrigado, Carlos. Sinto muito por isso. Precisei de um tempo para recuperar minha perspectiva. Os olhares se voltaram para Victor, que permanecia sentado, tenso. Bem-vindo de volta, disse ele com um sorriso forçado. Como expliquei à imprensa, estávamos todos preocupados com seu estado mental após o acidente. Sua aparição no evento foi perturbadora. Imagino que tenha sido, respondeu Danilo calmamente, sentando-se à cabeceira da mesa, seu lugar habitual. Descobrir que alguém que você dava como morto está vivo deve ser chocante. O ar na sala ficou carregado com a atenção não dita. Bem, já que estamos todos aqui, continuou Carlos, talvez devêssemos discutir como proceder daqui para frente. A situação é sem precedentes. Concordo, disse Danilo. E para começar, gostaria de apresentar alguns documentos que meus advogados prepararam. Ele fez um sinal, e um dos advogados distribuiu pastas para cada membro do conselho. O que vocês têm em mãos é evidência de fraude sistemática, falsificação de assinaturas, desvio de recursos e manipulação do valor das ações, tudo conduzido nos últimos 8 meses. Desde meu desaparecimento. Victor levantou-se abruptamente. Isso é absurdo. Você desaparece por meses, reaparece como um louco
em um evento corporativo e agora tenta me acusar? Você precisa de ajuda, Danilo. Pelo contrário, Victor, quem vai precisar de ajuda é você. Ajuda jurídica. Danilo abriu sua própria pasta. Tenho aqui contratos com sua assinatura e a minha. Falsificada, claro, vendendo ativos da empresa por valores muito abaixo do mercado. Curiosamente, esses compradores têm ligações com empresas offshore, das quais você é beneficiário. Os membros do conselho folheavam os documentos com expressões que iam do choque à indignação. Isso é fabricado. Ele está tentando me incriminar, vociferou Victor. Pensem bem, quem desapareceu misteriosamente? Quem estava vivendo como um vagabundo enquanto a empresa precisava de liderança? Ele está desequilibrado. Senhores, por favor, interveio Carlos. Precisamos manter a civilidade. Civilidade? Victor riu, histérico. Ele some por 8 meses, aparentemente vivendo nas ruas como um mendigo, e vocês ainda o levam a sério. Na verdade, disse Danilo calmamente, meu desaparecimento foi estratégico. Depois que descobri as primeiras irregularidades, percebi que precisava investigar fora dos holofotes. O acidente de helicóptero foi conveniente não para mim, claro, já que quase morri, mas para minhas investigações. Investigações? Perguntou um dos conselheiros. Sim. Com a ajuda de Marcos e alguns aliados leais, consegui rastrear as movimentações financeiras, os contratos fraudulentos, os desvios. Precisei desaparecer do mapa para fazer isso, assumir uma identidade anônima. E viver como um morador de rua foi sua grande estratégia? Questionou Victor, sarcástico. Foi o disfarce perfeito. Quem procuraria um bilionário entre os invisíveis da sociedade? Enquanto a reunião continuava, no 30º andar, no Hospital Einstein, Júlia recebia uma visita inesperada. Ricardo apareceu, visivelmente irritado. Como assim sua avó já está aqui? Eu estava organizando a transferência para a São Luís. Surgiu uma alternativa, respondeu Júlia, vaga, sem querer entrar em detalhes. Alternativa? Que alternativa? Quem está pagando por isso, Júlia? Ela hesitou. Um amigo. Os olhos de Ricardo se estreitaram. Aquele seu amigo misterioso? O garçom. Ele riu incrédulo. Como um garçom pode pagar pelo Einstein? É complicado, Ricardo. Espera. Ele a estudou por um momento. Tem algo a ver com aquele escândalo do CEO que reapareceu? O cara do evento? Diante do silêncio dela, ele empalideceu. Meu Deus, é ele, não é? Seu amigo é Danilo Almeida Cardoso? Ricardo, agora não é hora. Você está dormindo com um bilionário? A voz dele subiu várias oitavas. É por isso que não aceitou minha proposta? Porque arranjou um idiota mais rico? Baixa essa voz. Estamos num hospital. Júlia o puxou para o corredor. E não estou dormindo com ninguém. Danilo é um amigo que decidiu ajudar, só isso. Um amigo bilionário, claro. Ricardo riu amargamente. E o que ele quer em troca? Porque ninguém dá nada de graça, Júlia. Nem todos são como você, Ricardo. Algumas pessoas ajudam sem esperar nada em troca. Esse cara some por meses, vive como mendigo. E você quer que eu acredite que ele está ajudando por pura bondade? Ele está claramente perturbado. Você viu o que disseram nos jornais? Júlia cruzou os braços. Acho melhor você ir embora. Não até você me ouvir. Esse cara é perigoso, Júlia, instável. Sumiu após um acidente, viveu nas ruas e agora está tentando comprar você, assim como estou tentando. Ele não está me comprando. E você também não? Não?
Então por que aceitou a ajuda dele e não a minha? A única diferença é que ele tem mais dinheiro. As palavras atingiram Júlia como um soco. Havia verdade ali. Estava rejeitando Ricardo por causa do passado. Mas aceitando Danilo por quê? Por que o quê? Porque se apaixonara por ele? Ou porque ele podia oferecer mais? Vá embora, Ricardo, por favor. Ele a encarou por um longo momento. Só tome cuidado. Homens como Danilo Almeida Cardoso não se envolvem com mulheres como você, Júlia. Eles brincam, se divertem e depois voltam para seu mundo de luxo. Após a saída tempestuosa de Ricardo, Júlia sentou-se ao lado da avó, que dormia serenamente. As palavras dele ecoavam em sua mente, plantando sementes de dúvida. O que realmente sabia sobre Danilo? Algumas semanas de convivência? Uma história extraordinária? Declarações de amor apaixonadas? Seria o suficiente? Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Danilo. Acabou. Victor está afastado. Estou retomando o controle da empresa. Podemos nos encontrar esta noite? Tenho uma proposta para você. Uma proposta. Mais uma. Primeiro Ricardo, agora Danilo. Homens querendo decidir seu futuro, oferecer soluções, resolver seus problemas. Quando alguém perguntaria o que ela queria. No topo do edifício da Almeida, Danilo estava em sua antiga sala. Agora novamente sua, olhando pela janela para a cidade que se estendia abaixo. Victor havia sido Escoltado para fora, sob olhares chocados dos funcionários. A investigação policial começaria em breve. Os danos à reputação da empresa seriam substanciais, mas recuperáveis. Marcos entrou sem bater, como nos velhos tempos. Conseguimos, chefe, como nos velhos tempos. Sim, respondeu Danilo distraidamente. Como nos velhos tempos. Há algo incomodando você. É a garota, não é? Danilo se virou surpreso. Como sabe disso? Marcos riu. Trabalho com você há 10 anos. Nunca vi esse olhar de alguém que conseguiu tudo o que queria, mas ainda sente que falta algo. Danilo sorriu melancolicamente. Ela é diferente, Marcos. Me viu quando eu não era ninguém. Me acolheu sem saber quem eu era. Me fez lembrar quem eu realmente sou. E agora? Agora ela tem um bilionário apaixonado por ela, o que provavelmente a assusta mais do que quando eu era só um morador de rua misterioso. Mulheres, suspirou Marcos balançando a cabeça. Nunca sabemos o que elas estão pensando. Esta em particular é ainda mais complicada. Teimosa, orgulhosa, independente. E você ama isso nela. Amo tudo nela. Marcos sorriu. Então lute por ela, assim como lutou pela empresa. Naquela noite, Júlia estava sentada no jardim do hospital, precisando de ar fresco e tempo para pensar, quando viu uma figura familiar se aproximando. Danilo, novamente vestido casualmente, sem o visual corporativo, caminhava em sua direção com um pequeno pacote nas mãos. Oi, disse ele sentando-se ao seu lado. Oi. Vi no jornal online. Parabéns pela vitória. Obrigado. Mas não é por isso que estou aqui. Eu sei. Ela respirou fundo. Você mencionou uma proposta. Danilo pareceu surpreso com a diretividade dela. Sim, mas... Queria primeiro saber como está sua avó. Melhor, os médicos estão otimistas. Disseram que ela poderá fazer um tratamento experimental que pode recuperar parte da mobilidade. Isso é maravilhoso. É sim. Obrigada por tudo isso. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Finalmente, Danilo ofereceu o pacote. O que é isso? Abra. Dentro havia uma chave e uma foto de uma pequena cafeteria. Não entendo.
É a sua cafeteria. Ou pode ser, se você quiser, no bairro da Liberdade, perto do metrô, completamente equipada, pronta para funcionar. Júlia olhou da chave para Danilo, confusa. Você está me dando uma cafeteria? Estou oferecendo independência. Você sempre falou de como gostaria de ter seu próprio negócio, de não depender de ninguém. Essa é a minha proposta. Mas por quê? Porque quero que você tenha escolhas reais, Júlia. Não quero que fique comigo por gratidão ou porque resolvi os problemas da sua avó. Quero que fique comigo, se decidir ficar, porque quer, porque escolheu livremente. Júlia olhava para a chave, sentimentos conflitantes atravessando seu rosto. Sei que parece mais um presente caro, mais alguém tentando comprá-la, continuou Danilo. Mas não é isso. É uma tentativa desajeitada de dizer: estou apaixonado por você, mas respeito sua independência. Dizer: não quero que precise de mim, quero que me queira por quem sou, não pelo que posso dar. Danilo, você não precisa decidir agora sobre nós, sobre a cafeteria, sobre nada. Só quero que saiba que, seja qual for sua escolha, estarei bem, porque você me ensinou que há coisas mais importantes que dinheiro ou status. Você me ensinou a ser humano novamente. Ele se levantou, pronto para sair. Espera. Júlia segurou sua mão. Ricardo esteve aqui. Disse coisas que me fizeram pensar. Que coisas? Que homens como você não ficam com mulheres como eu. Que você só está se divertindo e logo voltará para seu mundo de luxo e mulheres sofisticadas. Danilo soltou uma risada incrédula. Meu mundo de luxo? Júlia, passei os últimos 8 meses vivendo como um morador de rua. A única coisa sofisticada que tive nesse período foi o café que você fazia. Que, diga-se de passagem, era terrível. Ela não pôde evitar rir. Era mesmo. Escuta. Ele se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Sei que é difícil acreditar. Um CEO bilionário, apaixonado por uma garota comum que o encontrou em um beco? Parece roteiro de filme. Mas é real, Júlia. Sou real. O que sinto por você é real. Mas nossos mundos são tão diferentes. Eram. Não são mais. Passei por uma experiência que poucos bilionários podem dizer que tiveram. Vi o outro lado. Senti na pele o que é ser invisível, ser ninguém. E sabe o que descobri? Que prefiro 1000 vezes seu apartamento pequeno, com você, do que minha cobertura vazia. Sozinho. Júlia sentiu lágrimas nos olhos. Mesmo? Mesmo. Não estou pedindo uma resposta agora. Só peço que pense sobre nós. Sobre todas as possibilidades. Ela olhou para a chave em sua mão. Depois para o homem ajoelhado à sua frente. O morador de rua que havia ajudado. O bilionário que havia voltado do limbo. O homem por quem inexplicavelmente havia se apaixonado. E se eu disser que já pensei? Perguntou ela, um brilho de decisão em seus olhos. Então eu perguntaria: qual é sua resposta? Em vez de palavras, Júlia se inclinou e o beijou. Um beijo que falava de todas as dúvidas superadas, todas as barreiras quebradas, todo o caminho improvável que os havia trazido até ali. Quando se separaram, Danilo tinha um sorriso bobo no rosto. Isso foi um sim? Foi um... Vamos tentar, corrigiu ela. Um dia de cada vez, sem pressão, sem promessas grandiosas, um dia de cada vez. Ele concordou. Começando pela cafeteria? Começando pela cafeteria, mas com uma condição. Qual?
É nossa cafeteria. Você e eu sócios. Nada de presente, nada de caridade. Danilo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Você quer que um CEO bilionário seja seu sócio em uma cafeteria de bairro? Exatamente. Talvez eu possa ensinar algumas coisas ao grande homem de negócios. Ela provocou. Ele riu, genuinamente divertido com a ideia. Sabia que tinha um motivo para me apaixonar por você. E eu por você, mesmo achando que essa é a ideia mais louca que já tive. As melhores histórias sempre começam com ideias loucas, disse Danilo abraçando-a. E a nossa começou em um beco. 6 meses depois, a Café do Beco abria suas portas no coração da Liberdade. Era um espaço aconchegante, com decoração que misturava elementos modernos e vintage, mesas de madeira maciça e um balcão de mármore, onde baristas habilidosos preparavam cafés especiais. O que os clientes não sabiam era que um dos proprietários era ninguém menos que Danilo Almeida Cardoso, ex-CEO da Tecnologias Almeida, que havia passado o controle da empresa para um conselho de administração profissional após resolver a crise deixada por Victor. A mídia especulava sobre seu afastamento do mundo corporativo e sua busca por uma vida mais simples, mas ninguém sabia do café, nem de Júlia. Eles haviam conseguido manter esse aspecto de suas vidas privado por enquanto. Naquela manhã de sábado, a cafeteria estava cheia. Júlia supervisionava tudo da caixa registradora, enquanto Danilo ajudava no preparo dos cafés, uma habilidade que havia aperfeiçoado nos últimos meses. "Olha só quem está aqui!" sussurrou Pedro, agora gerente do Café do Beco, apontando discretamente para a porta. Júlia olhou e viu Ricardo entrando, acompanhado por uma mulher loira elegante. Ele parecia mais magro, mais sério. Desde a última discussão no hospital, não haviam se falado. "Sabe o que fazer?" disse ela a Pedro. "Trate-o como qualquer cliente." Ricardo caminhou até o balcão, sem reconhecer Júlia imediatamente. Quando finalmente a viu, seu rosto registrou surpresa. "Júlia, você trabalha aqui?" "Na verdade, sou uma das proprietárias", respondeu ela com um leve sorriso. "Proprietária? Como?" Ele olhou em volta, impressionado com o lugar refinado. "Como você conseguiu abrir isso?" "Tenho um sócio." Nesse momento, Danilo se aproximou, secando as mãos em um pano. "De prato." "Bom dia. Em que posso ajudar?" Ricardo arregalou os olhos, reconhecendo-o instantaneamente. Você é... Danilo." Ele estendeu a mão. "Prazer." Ricardo apertou a mão automaticamente, ainda em choque. Sua acompanhante, alheia à atenção, estudava o cardápio. "Querido, acho que vou querer um latte com leite de amêndoas", disse ela, "e um croissant." "Ricardo, você não nos apresenta sua amiga?" perguntou Júlia educadamente. "Ah, sim, claro. Esta é Vanessa, minha noiva." "Vanessa, esta é Júlia, uma amiga de longa data." "Prazer", sorriu Vanessa, claramente sem fazer ideia de quem era Júlia. "O prazer é meu. Parabéns pelo noivado." Enquanto Pedro preparava os pedidos, um silêncio constrangedor pairou entre eles. "Então, vocês dois." Ricardo gesticulou vagamente entre Júlia e Danilo. "Somos sócios", respondeu Júlia simplesmente. "E mais que isso." Ricardo assentiu, processando a informação. "Bem, fico feliz que as coisas tenham dado certo para você. Como está a sua avó?" "Muito bem. O tratamento foi um sucesso. Ela já está andando com o auxílio de bengala." "Que bom", disse ele genuinamente.
Mande lembranças a ela. Mandarei. Quando o casal se afastou com seus pedidos, Danilo abraçou Júlia por trás. Você está bem? Estou, respondeu ela sinceramente. É estranho, mas não sinto nada além de alívio, como se um capítulo tivesse finalmente se fechado. E agora estamos escrevendo um novo, completou ele, beijando seu ombro. O melhor de todos. Ela sorriu, virando-se para encará-lo. Naquela noite, após fecharem a cafeteria, Júlia e Danilo caminharam de mãos dadas até o apartamento deles. Não mais o pequeno apartamento dela, nem a cobertura luxuosa dele, mas um lugar novo que haviam escolhido juntos. Um compromisso entre seus mundos, como tudo em seu relacionamento. No caminho passaram pelo beco onde tudo começara. Pararam por um momento, observando o local que havia mudado suas vidas para sempre. Sabe o que é engraçado? Disse Danilo. Se eu não tivesse perdido tudo, nunca teria encontrado o que realmente importa. E se eu não tivesse escorregado naquele dia, nunca teria conhecido você. O destino tem um senso de humor estranho e um timing perfeito. Eles continuaram caminhando, deixando o beco para trás, mas levando suas lições consigo. Por vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Por vezes, é preciso cair para encontrar o caminho para o alto. E às vezes, o maior tesouro está escondido nos lugares mais improváveis, como um bilionário disfarçado em um beco qualquer de São Paulo. Em casa, enquanto Júlia preparava um chá, Danilo tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Tinha planejado isso há semanas, esperando o momento perfeito. Talvez fosse hoje, talvez amanhã, talvez em um mês. Não havia pressa. Tinham todo o tempo do mundo pela frente. Um dia de cada vez, murmurou para si mesmo, guardando a caixa novamente. Mas o brilho nos olhos de Júlia, quando ela retornou com as xícaras fumegantes, dizia que talvez, apenas talvez, o momento perfeito fosse agora mesmo. Um ano depois, Café do Beco havia se tornado um dos locais mais descolados de São Paulo. Com filas dobrando o quarteirão aos fins de semana, a pequena cafeteria que começara como um projeto de recuperação para um CEO em crise existencial, agora era matéria em revistas especializadas. A imprensa finalmente descobrira a conexão entre o lugar e Danilo Almeida Cardoso, criando um frenesi ainda maior. A história do bilionário que virou barista era irresistível, embora ninguém soubesse toda a verdade por trás do encontro no beco. Naquela manhã de sábado, o café estava fechado para um evento especial. As mesas haviam sido removidas, substituídas por fileiras de cadeiras decoradas com flores. No fundo, um pequeno altar improvisado esperava os noivos. "Você está linda", disse Dona Cecília, ajustando o véu simples no cabelo da neta. Graças ao tratamento, a senhora havia recuperado boa parte de sua mobilidade e falava quase sem dificuldade. Júlia sorriu nervosa. Seu vestido era simples, elegante, sem ostentação, como ela sempre quis. "Acha mesmo, vó, não é muito básico?" "É perfeito. Como você. Uma batida na porta." Pedro colocou apenas a cabeça para dentro. "Está na hora, chefa. O noivo está quase tendo um colapso nervoso lá fora." "Danilo nervoso? Isso é novidade", riu Júlia. "Acho que enfrentar um conselho de acionistas é mais fácil que casamento", brincou Pedro. No pequeno jardim dos fundos da cafeteria, Danilo aguardava, elegante em seu terno azul marinho. Ao seu lado, Marcos servia como padrinho, divertindo-se com o visível nervosismo do amigo. "Relaxa, chefe, não é como se ela fosse dizer não agora." E se disser? E se perceber que está cometendo um erro?
E se... E se você calar a boca e aproveitar o momento? Respondeu Marcos rindo. Olha, ela está vindo. Ao som de um violão tocado por um músico de rua, o mesmo que costumava tocar perto do beco onde se conheceram, Júlia caminhou pelo corredor improvisado, de braços dados, com um funcionário idoso da cafeteria, que havia se tornado como um pai para ela. Quando seus olhos encontraram os de Danilo, todo o nervosismo desapareceu. Ali estava ele, não o CEO, não o morador de rua, mas simplesmente o homem que amava, o homem que a vira quando ninguém mais via, que a valorizara quando ninguém mais valorizava. O juiz de paz começou a cerimônia, mas Júlia mal ouvia as palavras. Estava perdida nos olhos de Danilo, nos milhares de momentos que os haviam trazido até ali, o encontro no beco, o curativo improvisado, as noites conversando em seu pequeno apartamento, a descoberta da verdade, o café construído juntos, o pedido de casamento durante uma caminhada no mesmo beco onde tudo começara. Júlia Ribeiro, aceita Danilo Almeida Cardoso como seu legítimo esposo? Aceito, respondeu ela sem hesitação. Danilo Almeida Cardoso aceita Júlia Ribeiro como sua legítima esposa? Aceito, com todo o meu coração. Troca de alianças, o beijo que selava a união, aplausos dos convidados, tudo parecia um sonho. Com base no texto que você compartilhou, vou escrever o final da história para o bloco 10. Vou manter o tom emotivo e criar um encerramento satisfatório para a narrativa. Na pequena recepção que se seguiu, enquanto dançavam sua primeira dança como marido e mulher, Danilo sussurrou no ouvido de Júlia. Sabe, 1 ano atrás, eu nem imaginava que poderia ser tão feliz. Júlia sorriu descansando a cabeça em seu ombro. E eu nunca imaginei que tropeçar em um beco seria a melhor coisa que já me aconteceu. Dona Cecília observava o casal de uma mesa próxima, seus olhos brilhando de emoção. Ao seu lado, Pedro ergueu uma taça em um brinde silencioso. O pequeno grupo de convidados, funcionários da cafeteria, alguns amigos próximos e tio Geraldo, que finalmente conhecera a mulher que havia sequestrado seu sobrinho, celebrava não apenas uma união, mas uma história de transformação. Atenção, todo mundo! Marcos bateu levemente em sua taça, pedindo silêncio. Como padrinho, acho que tenho direito a um pequeno discurso. Todos se voltaram para ele, expectantes. Conheço Danilo há mais de 10 anos, viu construir um império, perder tudo e encontrar algo muito mais valioso no processo. Ele ergueu sua taça na direção do casal. A Júlia que nos mostrou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no tamanho de sua conta bancária, mas na capacidade de enxergar além das aparências. E a Danilo, que precisou perder um império para ganhar um reino muito mais precioso. Ao casal do beco, completou Pedro, arrancando risos da plateia. Mais tarde, quando a festa começava a dispersar, Danilo e Júlia escaparam para um momento a sós no Jardim dos Fundos. As luzes da cidade brilhavam ao longe, criando um cenário mágico. Então, senhora Cardoso, pronta para a nossa lua de mel surpresa? Perguntou Danilo, abraçando-a pela cintura. Ainda não acredito que você não vai me dizer para onde vamos. É uma surpresa. Ele sorriu misteriosamente. Mas posso dar uma dica. Não é Paris, nem Veneza, nem qualquer destino óbvio. Deixe-me adivinhar. Você alugou uma ilha privada? Melhor. Seus olhos brilhavam de diversão. Melhor que uma ilha? Lembra-se daquela cidadezinha no interior que você sempre falava? Onde sua avó cresceu? Encontrei aquela casa abandonada que ela sempre descrevia à beira do rio, com as janelas azuis. Comprei e reformei.
Será a nossa casa de campo. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. Você não fez isso. Fiz. E a melhor parte. Há um espaço perfeito para abrirmos a segunda unidade do Café do Beco. Ou melhor, ele tirou um papel dobrado do bolso. O que acha de mudarmos o nome? No papel havia um esboço de uma nova logo, Café e Coração, escrito com a caligrafia de Júlia, que ele havia copiado de um de seus cadernos. É perfeito, ela sussurrou emocionada. É exatamente o que somos. Júlia pegou o papel, olhou uma última vez e o colocou cuidadosamente sobre o balcão da cafeteria. Amanhã mudamos a placa. Amanhã é um ótimo dia para recomeçar, concordou Danilo, abraçando-a mais forte. Enquanto voltavam para a festa para se despedirem dos últimos convidados, ambos olharam para a pequena cafeteria que haviam construído juntos, um símbolo do improvável caminho que os havia unido. E assim, do beco ao coração, a jornada de Danilo e Júlia provou que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Que o destino tem formas curiosas de unir pessoas que parecem não ter nada em comum, e que o amor verdadeiro, quando encontrado, vale mais que todos os impérios do mundo. E você, já encontrou seu verdadeiro propósito na vida? Deixe nos comentários se essa história tocou seu coração e compartilhe com alguém que precisa acreditar em segundas chances. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias que vão aquecer sua alma. Ou ainda me conte, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.